Evangelho de João, capítulo 21, de 15 até 17. Quem encontrou, diga amém. A palavra de Deus diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Até aqui, queridos. Vamos fazer uma oração? Senhor, obrigado por essa noite, por tua palavra lida agora. E nós oramos para que a unção do teu Espírito seja sobre a minha vida que vou falar e sobre o teu povo que vai ouvir. Deus, somente a tua unção transforma, liberta, libera os sentidos espirituais. E essa noite eu oro para que os ouvidos espirituais se abram, para que a terra do nosso coração seja terra boa, para poder receber a tua palavra e esta frutificar, e esta prosperar, e esta dar muitos frutos em nós e na nossa casa. Abençoa, Senhor, cada um de nós no contato com a tua poderosa palavra. É ela quem transforma, é ela que liberta, é ela que cura. E é isso que nós oramos hoje, nessa noite de ceia, nessa noite de lembrança, de memória, que a tua palavra toque nas nossas vidas de uma maneira profunda e também transformadora. Em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Quero compartilhar com vocês hoje um pouquinho do relacionamento de Jesus e Pedro. Jesus desenvolveu um relacionamento todo especial com esse homem chamado Pedro. A história deles dois na Bíblia foi muito importante, porque o relacionamento deles, o contato de um com o outro foi diferente. Segundo a Bíblia, Pedro recebeu um tratamento especial, diferente, junto com Tiago e João. Diz a Bíblia que esses três, de alguma maneira, receberam um tratamento especial. Pedro viu algumas coisas que os outros discípulos não viram. Pedro viveu com Jesus algumas experiências que os outros discípulos não viveram. Por exemplo, no Monte da Transfiguração, só estiveram Pedro, Tiago e João. Por exemplo, em 2 ressurreições, somente Pedro e esses dois participaram. Jesus tratou de uma maneira diferente com Pedro. É impressionante ver como o relacionamento deles dois foi diferente. E hoje, eu tenho mergulhado nos últimos tempos num estudo sobre a pessoa de Jesus, sobre a pessoa dele no sentido espiritual, emocional, físico, sua influência na economia, em todas as áreas da época dele. E é extraordinário olhar para Jesus e começar a ver como ele tratou as questões, e como ele tratava as pessoas também. E hoje o que eu quero compartilhar com vocês é sobre as 5 decisões de Jesus em relação a Pedro. As 5 decisões que Jesus tomou enquanto se relacionou com Pedro. Jesus tomou 5 decisões diretas enquanto se relacionou com esse apóstolo, enquanto esteve com Pedro, porque Pedro foi um homem de grandes contradições e ambiguidades. Pedro se contradizia, era ambíguo e em alguns momentos parece que ele estava em outro lugar. Por exemplo, se você ler
Mateus capítulo 16, versículo 22, você vai ver Pedro numa grande contradição. Jesus estava anunciando que ia morrer, ressuscitar, que tinha uma obra, tinha uma agenda de salvação para o homem, e a Bíblia diz em Mateus 16, 22, que Pedro chama Jesus de lado, tira ele do meio dos discípulos, e diz assim para Jesus: Senhor, isso nunca vai te acontecer, para com essa história. Se você continua lendo de uma maneira mais profunda o relacionamento dos discípulos com Jesus, você vai ver, por exemplo, em João capítulo 13, versículo 8, Pedro numa outra grande contradição. É o momento da última ceia, é o momento da última refeição de Jesus com os discípulos, e a Bíblia diz que Jesus pega uma bacia, pega uma toalha e vai lavando os pés de todos os discípulos. E quando ele chega em Pedro, diz João capítulo 13, verso 8, Pedro diz assim: Senhor, tu nunca vai lavar o meu pé. E Jesus diz para Pedro: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro diz: então me lava inteiro, me dá um banho então. Porque Pedro era cheio de contradições. Se você olhar para Pedro, por exemplo, você vai ver que ele era um homem inclinado ao egoísmo. Pedro tinha uma pequena, talvez média ou grande inclinação para o egoísmo. Em Mateus capítulo 19, versículo 27, sabe o que ele diz para Jesus? Ele vira para Jesus e diz assim: Jesus, é o seguinte, nós deixamos tudo para te seguir. E o que vai ser da nossa vida agora? O que será de nós? Eu deixei empresa, eu deixei meus negócios, eu deixei minha peixaria e minha empresa de pesca, e o que vai ser da minha vida agora? Ora, Pedro tinha visto Jesus multiplicar pães 2 vezes. Pedro tinha visto Jesus ressuscitar pelo menos 2 pessoas. Pedro tinha visto curas e milagres de toda sorte. Pedro tinha visto coisas que ninguém havia visto na terra ainda. Entretanto, ele estava preocupado: será, Jesus, que o Senhor em algum momento vai pestanejar, vai vacilar, e o que vai ser da nossa vida? De repente, ele está preocupado com o que vai ser dele, o que vai acontecer com a vida dele. Mas se você continuar olhando para a vida de Pedro, o grande apóstolo do Novo Testamento, você vai ver também que Pedro era lento para compreender algumas verdades que Jesus ensinava. Pedro tinha uma lentidão espiritual. Em Mateus capítulo 15, Jesus está ensinando sobre o que sai da boca do homem. Jesus está ensinando sobre o que o homem fala. E Jesus conta-lhes uma parábola para explicar que o que contamina, o que prejudica, não é o que entra no homem, mas é o que sai pela boca do homem. E Pedro vira para Jesus e diz: Jesus, não dá para o Senhor explicar melhor essa história? Que eu não estou entendendo muito bem. Você pode ler na sua Bíblia depois, Mateus capítulo 15. Em alguns momentos ele é lento para compreender algumas verdades espirituais. E a grande questão, a grande obra de Jesus, meu irmão, é que Jesus, quando separou seus 12 discípulos, parece que ele escolheu trabalhar com gente difícil. Parece que Jesus tinha uma queda para trabalhar com pessoas difíceis. Tanto é que se você olhar para o time, a equipe que ele estava montando, e que o que ele disse às pessoas e aos próprios 12 da equipe, ele estava montando uma equipe para começar a primeira igreja, para dar sequência à missão que ele havia começado. Mas se você olhar para a equipe que Jesus estava montando, mais parece uma clínica de recuperação do que uma equipe. Se você olhar os homens que Jesus juntou, como estava a vida deles, parece mais uma clínica de recuperação. Porque Jesus escolheu trabalhar com pessoas difíceis. Aqui nós lemos a restauração do apóstolo Pedro. Porque Pedro, apesar de ser um homem cheio de contradições e ambiguidades, de ser lento espiritualmente, foi também Pedro o homem que fez as 2 maiores declarações de fé do Novo Testamento.
As duas maiores declarações de fé foi Pedro que fez. Ele disse a Jesus, quando Jesus perguntou, quem as pessoas dizem que eu sou? Ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em outra pergunta que Jesus fez, dizendo a eles, em João capítulo 6, todo mundo está indo embora, vocês também não querem me deixar? Pedro responde, Senhor, para quem nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? João capítulo 6, versículos 70, 71, 72. A Bíblia diz que esse homem, cheio de contradições, foi também quem fez as maiores declarações de fé do Novo Testamento, as quais foram base para toda a verdade da Bíblia. E aí nós encontramos Jesus agora, num novo episódio com Pedro, depois de morrer, ressuscitar, estar há quase 40 dias encontrando as pessoas, Jesus marca esse encontro com Pedro. E nesse encontro aparecem as 5 decisões que Jesus tomou a respeito de Pedro e que ele também toma a respeito da minha vida e da tua vida. Que decisões Jesus tomou a respeito de Pedro que tem a ver comigo e com você? Quais foram essas 5 decisões que Jesus tomou? É o que eu quero compartilhar com você hoje. A primeira decisão que Jesus toma em relação a Pedro é que Jesus decidiu procurar Pedro. Jesus tomou a decisão de procurar Pedro. Se você ler Marcos capítulo 16, versículo de número 7, você vai ver que o anjo mandado por Jesus anuncia aos discípulos, ide, falai aos meus discípulos e a Pedro, que eu quero encontrar com ele lá na Galileia. Meus irmãos, o que Jesus fez aqui é que ele foi procurar Pedro. Ele tomou a decisão de procurar o apóstolo Pedro, porque Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Pedro entrou numa depressão espiritual. Pedro deixou o ministério e a equipe dos 11. Se você ler no capítulo 21 de João, a Bíblia diz que Pedro diz assim, eu vou voltar a pescar. Alguns versos antes desse que a gente leu. Pedro exerce sobre os outros discípulos uma liderança negativa. Nós sempre temos que tomar o cuidado para não exercermos sobre ninguém uma liderança negativa. Pedro disse, eu vou voltar a pescar, eu vou abandonar a igreja, eu vou abandonar a obra de Deus, eu vou abandonar esse ministério, eu vou abandonar esse chamado que Jesus falou. E a Bíblia diz, os outros discípulos disseram, nós também vamos com você então. E é nesse momento que Jesus chega. Pedro desiste de Jesus e do ministério, mas Jesus não desiste de Pedro. Pedro exerce uma liderança negativa sobre os discípulos, mas Jesus não desiste de Pedro. O que eu estou querendo dizer a você hoje, é que a primeira decisão que Jesus tomou a respeito de Pedro e toma a respeito da tua vida e a minha, é que ele decidiu procurar a Pedro. O que eu estou querendo lhe dizer é que não foi você que veio encontrar Deus aqui, procurar Deus aqui, achar Deus aqui. Não foi você que veio a esta igreja hoje porque você quis agradar um amigo que sempre te convida. Não foi você que veio aqui porque deu certo, bateu a sua agenda, você não tinha mais nada tão bom para fazer. Você está aqui hoje porque quem está te procurando é Jesus. Você está aqui hoje porque quem está no teu encalço é o Senhor. Você está aqui hoje porque Jesus não desistiu da tua vida, meu filho. Você está aqui hoje porque o Senhor está atrás de você. Ele não abre mão da tua vida. A primeira decisão que Jesus toma a respeito de Pedro é que Jesus decidiu procurá-lo. Jesus é que está procurando você. É Deus que está procurando reconciliar-se com o homem. Foi Ele que lhe amou primeiro. Ele que enviou o seu Filho. É Deus que está nos procurando, queridos. Pedro estava completamente perplexo, amargurado e abandonando a vida com Deus. E Jesus decide procurar Pedro. É lindo isso, não é Pedro que decide procurar Jesus.
Pedro decide voltar a pescar. Pedro decide ir embora. Pedro decide abandonar o ministério. Como muitas pessoas fazem isso, elas se frustram, elas decidem abandonar a igreja. Elas se ferem, elas decidem abandonar tudo, elas jogam tudo para cima, elas esfriam na fé, elas abandonam a família de Deus. Mas eu quero lhe dizer hoje, pelo Espírito Santo do Senhor, você veio aqui porque Jesus está à tua procura, Jesus está atrás de você, você é de Deus, você não é do mundo, você não é para as trevas, você não é para nada dessa terra. Jesus tomou a decisão de procurar Pedro, e ele tomou a decisão de procurar você também. Hoje aqui estava agendado no caderno de Jesus para vir procurar você. Jesus tinha já na agenda, não é coincidência ou circunstância, Jesus procurou Pedro. Sabe qual foi a segunda decisão de Jesus em relação a Pedro? A segunda decisão de Jesus em relação a Pedro é que Jesus tomou a decisão de não esmagar a Pedro. Jesus tomou a decisão de não esmagar Pedro. Porque quando Jesus encontra Pedro, ele podia dizer: Pedro, seu infeliz, você viu coisas que ninguém viu. Eu mostrei a minha glória a você, como não mostrei a ninguém. Eu lhe permiti participar de coisas que ninguém participou. Você me nega 3 vezes, você vai sentar na roda dos escarnecedores, você vai andar com gente que não teme a Deus, você vai ficar no meio de povo que não teme a Deus, você sai do meu caminho, você vai para a depressão espiritual, você fica esgotado. Pedro, sabe o que eu queria fazer com você? Te dar uma surra, meu filho. Porque eu fiz tudo por você e você se mandou. Isso, Pedro, no mínimo era ingratidão. Foi isso que Jesus fez? Não, porque Jesus desculpou os homens indesculpáveis. Jesus perdoou as pessoas imperdoáveis. Jesus chama Pedro para um tete a tete. Ele não pede explicações, ele não esmaga Pedro, ele não humilha Pedro, ele não pede explicações porque você me negou, porque você me deixou, porque você me abandonou, porque você fez isso. Jesus apenas chama Pedro e diz: vamos conversar, porque eu ainda tenho um tempo para você, Pedro. Jesus decidiu não esmagar Pedro. Jesus decidiu não acabar com a vida dele. Jesus decidiu não ficar pedindo explicações, como algumas pessoas ficam. Mas por que você fez isso? Por que você se desviou? Por que você saiu da presença de Deus? Por que você falou isso de mim? Não, Jesus chama Pedro e diz: Pedro, eu ainda tenho uma obra na tua vida. Eu não desisti de você. Jesus decide procurar Pedro, mas Jesus também decide não esmagar Pedro. Você entrou aqui essa noite, Jesus não quer esmagar você. Ele não quer explicações. Ele não está preocupado com o que você fez, de onde você veio, quanto tempo você está longe, onde você sentou, o quanto você se desviou, quanta bobagem você fez. Sabe o que ele veio fazer aqui hoje? Meu filho, olha no meu olho, porque eu não desisti de você, aleluia. É isso que Jesus veio fazer aqui, é isso que ele faz conosco. Jesus não desistiu de você, meu filho. A Bíblia diz que Jesus decidiu procurar Pedro. A Bíblia diz que Jesus decidiu não esmagar Pedro, não estraçalhar Pedro, não humilhar Pedro. A Bíblia diz, em terceiro lugar, que Jesus decidiu despertar o amor de Pedro outra vez. A Bíblia diz que Jesus decidiu despertar o amor de Pedro. Quantas vezes Jesus pergunta a Pedro se ele o amava? Quantas vezes, irmãos? 3 vezes. Quantas vezes Pedro tinha negado Jesus? Jesus queria despertar o amor em Pedro de novo. Pedro estava
na pior fase de sua vida, frio espiritualmente, abandonou os discípulos, abandonou os amigos, abandonou a fé, abandonou o ministério, e Jesus vai falar com ele e diz: Pedro, só há uma exigência para você andar comigo, é você me amar, meu filho. É renovar o amor que você tem por mim. É renovar a paixão que você tem por mim. Porque a grande obra de Jesus nesses últimos dias é uma só: renovar o primeiro amor que tem se perdido no meio dos cristãos. Aliás, que o próprio Senhor disse que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Pedro estava frio na fé, Pedro estava completamente frio. Há pessoas que foram marcadas pelo ativismo, elas se acostumaram a ir à igreja, elas se acostumaram a bater cartão, elas se acostumaram a fazer alguma coisa para Deus, e elas se esqueceram que o mais importante é o seu amor por Jesus, é a temperatura do seu amor, a primeira paixão, as primeiras obras, o primeiro amor que você tinha lá quando você se converteu, e que foi se apagando, e que você foi deixando. Jesus decidiu despertar o primeiro amor em Pedro de novo. Jesus decidiu trazer Pedro para a primeira experiência de fé outra vez. Jesus tinha ido para a última linha da lista de Pedro, e Jesus vai lá para voltar para a primeira linha, para o primeiro lugar da lista da vida de Pedro de novo. Jesus decidiu renovar o amor de Pedro, queridos. Jesus decidiu ir despertar o amor dele outra vez. Jesus está aqui hoje, porque Ele decidiu despertar o seu amor por Ele de novo, a sua paixão pela obra de Deus de novo, a sua paixão pelas coisas de Deus outra vez. Jesus pergunta, e é interessante esse texto, porque Jesus faz perguntas diferentes para Pedro. As duas primeiras vezes que Jesus pergunta: Pedro, você me ama? É diferente da última vez. Porque quando você vai ler esse texto, na língua original que foi escrita, na língua grega que está traduzido o Novo Testamento, as duas primeiras perguntas, Jesus fala assim para Pedro: Pedro, você me ama com o mesmo amor que eu amei você, e eles, os outros, a ponto de morrer na cruz por vocês? E Pedro responde: Senhor, eu gosto do Senhor. Eu tenho um amor pelo Senhor que é um amor de irmão, é um amor de amigo. As duas primeiras perguntas de Jesus são assim. A terceira pergunta de Jesus, ele muda. E ele pergunta: Pedro, você tem um amor por mim, como um de um irmão, de um amigo? Pedro diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. E ali o amor de Pedro é despertado, porque Jesus vai até onde Pedro estava. Jesus vai até o nível de Pedro. Jesus desce até o nível de Pedro. Jesus, meu irmão, desce até o nível que nós estamos. Jesus desceu até o nível que você estava. Jesus hoje veio despertar o teu amor outra vez. Jesus hoje veio tirar você da mesmice espiritual, do marasmo espiritual, do ativismo espiritual, e despertar o primeiro amor na tua vida. Jesus decidiu procurar Pedro. Jesus decidiu não esmagar Pedro. Jesus decidiu despertar o amor de Pedro outra vez. Jesus decidiu, isso aqui para mim é extraordinário, curar a memória de Pedro. Jesus decidiu curar as memórias amargas que Pedro tinha. Se você prestar atenção, Jesus montou o mesmo cenário da queda. Quando Pedro caiu e negou Jesus, havia uma fogueira. Se você ler em João 21, a Bíblia diz que Jesus fez uma fogueira. A Bíblia diz que Pedro, quando negou Jesus, haviam pessoas em volta dele. Jesus está com os discípulos em volta dele de novo.
Quando Pedro caiu, negou Jesus, foi porque estavam lhe fazendo perguntas. Jesus fez 3 perguntas de novo para Pedro. Jesus remontou o cenário da queda. Jesus levou Pedro para ele lembrar-se da mesmo jeito que ele caiu. Jesus recebe Pedro de uma maneira diferente. Jesus não recebe Pedro com um porrete na mão. Jesus recebe Pedro com uma fogueira, um churrasco, e diz: Pedro, vamos conversar, porque nós temos coisas para alinhar, nós temos coisas para acertar. Hoje, Jesus não recebeu aqui você como um juiz, tampouco com um porrete. Jesus recebe você com uma mesa e diz: senta na minha mesa, filho, senta na minha mesa, filha, vamos conversar, vamos retomar, vamos refazer, vamos renovar o amor. E Jesus monta de novo o cenário da queda para curar as memórias de Pedro. Por que Jesus fez fogueira de novo? Por que Jesus colocou pessoas em volta da fogueira de novo? Por que Jesus perguntou 3 vezes para Pedro? Porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Sabe por quê, querido? Porque Jesus estava curando as memórias de Pedro. Jesus estava dizendo: Pedro, a última fogueira que você vai lembrar não vai ser a da queda, não vai ser a do fracasso, não vai ser a da negação, não vai ser a da derrota, não vai ser a que você jogou tudo para cima. A última fogueira que você vai se lembrar vai ser a fogueira da restauração, a fogueira do renovo, a fogueira da cura. Jesus remonta o cenário para curar a memória de Pedro, para curar a lembrança de Pedro, para curar o coração daquele homem ferido. Jesus cura as nossas memórias, querido. Jesus chama Pedro para dizer: Pedro, o mesmo lugar, do mesmo jeito que você caiu, está a tua restauração, está a tua renovação. Meu irmão, eu quero ser profeta de Deus na tua vida. Nesse mesmo lugar onde você viu a derrota, o fracasso, a queda, você vai ver a restauração de Deus. Nas mesmas áreas onde chegou a destruição, ao pó, a ossos secos, você vai ver a unção do Espírito Santo restaurando e renovando a tua vida, porque Jesus cura as nossas memórias. Aleluia. Queridos, sabe essa área que você frustrou-se? Sabe essa queda que você teve nessa área? É exatamente aí que Deus vai te levar. É exatamente aí que Deus vai te prosperar. É exatamente a nova lembrança que Deus vai te trazer. Ele vai fazer você lembrar, trazer à memória o que pode te dar esperança. Aleluia. Jesus monta todo o cenário de novo para dizer para Pedro: Pedro, eu quero que você lembre dessa cena e não da cena anterior. Eu quero que você se lembre da cena da restauração e não da cena da negação. Eu quero que você se lembre do dia que eu te restaurei, não do dia que você me abandonou. Jesus trouxe você aqui hoje, porque essa é a noite para ficar na tua memória. A noite para você se lembrar como a noite da tua restauração, de vida espiritual, de vida com Deus. É a noite do teu retorno, é a noite do teu renovo, é a noite de você viver o novo de Deus. Jesus te trouxe aqui hoje para que esta noite seja o marco da tua restauração, querido. Jesus cura as memórias de Pedro. É interessante como Deus faz isso. A Bíblia diz que Deus deu um filho a José no Egito, e José deu o nome a esse filho de Manassés. E Manassés significa: Deus me fez esquecer as memórias amargas que eu tive no Egito. José estava no Egito, o lugar onde foi traído,
o lugar onde foi abandonado, o lugar para onde foi vendido, o lugar que foi traído de novo, o lugar que foi esquecido, o lugar que foi deixado. Aí Deus dá um filho para José naquela terra, e José diz: chegou o tempo de Manassés, porque a terra do meu sofrimento, o lugar do meu sofrimento virou o lugar da minha prosperidade. O povo vai para o exílio, e no capítulo 29, Deus fala para Jeremias: compre terra, multiplique-se, tenham filhos, porque a terra da destruição, do exílio, da derrota, vai ser o lugar da vitória de vocês. Meu irmão, o Senhor, essa noite, te trouxe aqui para curar as tuas memórias, porque não vai ficar na tua memória esse fracasso, essa frustração ministerial, essa queda, esse abandono. Não é para ficar na tua memória o dia que você caiu, o dia que você se afastou, o tempo que você foi para a roda dos escarnecedores. Jesus trouxe você aqui para essa noite ser a noite da fogueira, a noite da restauração, a noite da cura, a noite do novo tempo, a noite da esperança outra vez. Jesus tomou a decisão de procurar Pedro. Jesus tomou a decisão de não esmagar Pedro. Jesus tomou a decisão de despertar o amor de Pedro. Jesus tomou a decisão de curar as memórias de Pedro. Por último, Jesus tomou a decisão de reingressar Pedro no ministério. Jesus tomou a decisão de reintegrar Pedro ao ministério, ao seu chamado, aquilo para o qual ele tinha o despertado e o chamado lá atrás, 3 anos e meio antes. Porque Jesus restaura o ser humano por completo. Porque nenhuma obra de Deus é feita pela metade. Quando Pedro achou que havia acabado o seu ministério, Jesus diz: ei Pedro, eu não terminei, você vai pastorear minhas ovelhas. Quando Pedro achou que tudo que ele tinha vivido tinha acabado, Jesus diz para ele: ei, eu estou te renovando, eu estou te curando, e eu vou usar você mais uma vez. Quando Pedro acha que todo mundo tinha desistido dele, Jesus diz: eu não desisti de você, e você vai ser usado para fazer discípulos, e você vai ser usado para pregar minha palavra, porque você, Pedro, tem uma missão, porque você, Pedro, tem um chamado, e o teu chamado é ser minha testemunha, disse Jesus. Jesus decide reintegrar Pedro. Meu irmão, deixa eu lhe dizer essa palavra, por favor. Você não está nessa terra e não está nesse mundo porque Jesus te chamou para você apenas conquistar coisas, comprar carro, constituir família, casar, comprar casa, ganhar algumas coisas, retirar o que você puder. Você está nessa terra porque Jesus quer te restaurar e te usar para restaurar outros. Que Jesus faz a obra na tua vida para depois fazer a obra através da tua vida. Porque Jesus te chamou para fazer discípulos, exercer um ministério. Ele não te chamou para ficar sentado no banco de uma igreja. Ele te chamou para ser igreja lá fora, no banco, no trabalho, na faculdade, no tribunal, no hospital. Jesus chama Pedro e diz: Pedro, eu não terminei. Eu ainda tenho obra com você, e através de você, Jesus quer te restaurar por completo. Esta é a noite do marco da tua restauração. Ele vai te usar ainda para a glória dele, aleluia. Ele ainda vai usar a tua vida, seus dons, seus talentos para glorificar o nome dele. Jesus decide reintegrar Pedro no ministério. Queridos, talvez você ouviu de um pai, de um marido, de um filho, de uma esposa. Talvez você ouviu de alguém: eu desisto de você. Talvez você ouviu de um pastor, de um líder, de um amigo: eu desisto de você. Essa noite eu vim aqui, saí da minha casa,
para dizer só uma coisa para você: Jesus não desistiu de você. As pessoas podem ter desistido de você, homens desistem de você, homens dizem eu desisto de você, não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem mais como. Mas Jesus foi até Pedro para dizer: Pedro, eu não desisti de você. Aliás, querido, pode ter gente aqui que já disse: eu desisto de Jesus, eu desisto da igreja, eu desisto do ministério, eu desisto de trabalhar, é tudo igual. Eu quero dizer, Jesus manda eu te dizer, Ele não desistiu de você. Ele tem coisa contigo, Ele tem projeto contigo, Ele tem obra em você e através de você, aleluia. Você acha que Ele desistiu, mas Ele ainda não desistiu de você. E Deus está falando com gente aqui: Deus não desistiu da tua vida. Aliás, Ele vai falar com Pedro para dizer: Pedro, eu não abro mão da tua vida. Eu te procuro, eu estou no teu encalço, eu tenho obra. Meu irmão, Jesus não desistiu de você, não desistiu da tua vida. Você pode ser restaurado, porque Jesus não desistiu de você. Nós estamos aqui hoje, porque Jesus não desistiu de nós. Jesus tomou 5 decisões em relação a Pedro. Ele decidiu procurar Pedro. Ele decidiu não esmagar Pedro. Ele decidiu restaurar o amor de Pedro. É lindo. Ele decidiu curar as memórias de Pedro. Ele disse: Pedro, a última lembrança tua não vai ser a queda. A última lembrança tua vai ser a restauração. A última lembrança tua não vai ser aquela fogueira que você me negou. A última lembrança tua vai ser a fogueira que eu te restaurei. A última lembrança tua não vai ser a negação, a blasfêmia que você fez diante dos outros. A última lembrança tua vai ser a restauração que eu vou fazer no meio dos teus irmãos, dos seus discípulos. E Jesus decidiu reintegrar Pedro ao ministério. Porque a obra que Deus faz na minha vida é porque Ele tem o projeto de me usar para abençoar outros. A restauração de Deus é para você cumprir a tua missão. Não morra sem compartilhar com apenas, pelo menos uma pessoa, os tesouros que Deus colocou dentro de você, querido. Não morra sem abençoar uma pessoa pelo menos com os tesouros que o Senhor já pôs na tua vida, na tua história, na tua família e na tua casa. A minha palavra hoje a vocês é: Jesus não desistiu de nós. Nós desistimos dele, abandonamos ele, pecamos, vamos para lá, vamos para cá. Aliás, deixa eu dizer, a ceia que vamos participar hoje, a ceia que você vai participar hoje, não é porque você é um crentão dos bons. A ceia que você vai participar hoje, não é porque você está aqui na igreja, e lá fora está cheio de gente ímpia, mundana. O pão e o cálice que você vai participar hoje, não é porque você é especial e os outros não são. A ceia que nós vamos participar hoje, só tem uma razão de ser. Nós vamos participar porque Jesus não desistiu de nós. Eu só vou participar dessa ceia porque Jesus não decidiu de mim, não desistiu de mim. Você só vai participar dessa ceia porque Jesus não desistiu de você. Ele não abriu mão da tua vida, Ele vai até o fim, Ele completa a obra que começou, Ele não desiste, Ele não para, Ele não abandona o caminho, Ele vai até o fim. Jesus não desistiu de você, meu filho. E com essa palavra eu quero convidá-lo a ficar em pé para orarmos. Jesus não desistiu de você. Você pode ser restaurado hoje, porque Jesus não desistiu de você. Porque Ele veio ao teu encontro. Porque Ele decidiu não esmagar você. Ele decidiu
não te receber na porta desse templo com uma lista de perguntas assim: onde você estava? Por onde você andou? Por que você faltou aos cultos? Por que você está esquecendo a minha palavra? Por que você está abandonando as minhas verdades? Jesus não te recebeu aqui assim. Jesus te recebeu aqui assim, hoje aqui de uma outra maneira. Ele te recebeu: meu filho, tem uma mesa colocada aqui. É a mesa da restauração. Eu quero curar a tua memória. Eu quero curar o teu passado. Eu quero restaurar a tua vida. Eu não desisti de você. Eu quero reintegrar você. Eu quero refazer a tua vida. Eu quero tocar na tua história. Eu vim aqui hoje, diz Jesus, para restaurar você. Eu vim aqui hoje porque não desisti da tua vida. Eu vim aqui hoje porque não abro mão da tua vida, disse Jesus para Pedro. E é o que Ele diz para nós. É o que Ele diz para mim, é o que Ele diz para você. Você pode ser restaurado essa noite. Jesus hoje te trouxe aqui para lhe dizer: eu quero que a memória sua não seja do tempo que você se afastou, que caiu, mas seja o dia da restauração. Seja o dia do renovo, seja o dia da cura. Esta noite é a noite de Jesus curar a tua memória, curar as memórias amargas, tirar isso do teu coração, essa lembrança só desse tempo ruim, e trazer à tua memória um tempo totalmente novo que Ele ainda vai fazer. Jesus não desistiu de você. Esse amor de Jesus é constrangedor, porque nós não merecemos nada. Pedro não merecia nada, e Jesus vai lá dizer: eu não desisti de você, Pedro. Eu quero contar com você ainda, Pedro. É lindo, porque Jesus faz isso diante dos discípulos, porque Pedro pode ser reintegrado no ministério, porque os discípulos viram o que Jesus fez. Porque senão podia ser depois um motivo de discórdia. Porque tem gente que é assim: nossa, essa pessoa ficou tanto tempo longe, agora ela volta, por que ela vai estar na minha frente? Por que ela vai fazer isso? Por que Deus escolhe ela? Por que Deus está fazendo isso? Por que ela pode voltar ao ministério? Por que isso? Por que aquilo? Jesus não desistiu de você, meu filho. Jesus não desistiu de você, minha irmã. Jesus não desistiu da tua vida. Ele não abre mão da tua vida. Ele tem uma obra com a tua vida. Jesus tem um projeto para você. Você não veio aqui essa noite para cumprir uma agenda religiosa. Você veio aqui essa noite porque Jesus está à tua procura. Você veio aqui essa noite porque Jesus não abre mão da tua vida. Porque Jesus não abre mão dos dons que Ele colocou em você. Porque Jesus não abre mão do que Ele quer fazer em você e através de você. Jesus já tomou algumas decisões em teu favor. Essa noite você pode ser restaurado, porque Jesus não desistiu de você.